Fala pessoal do sétimo ano. Hoje nós teremos aula de matemática com o professor Adson César. Iremos ver equações polinomiais do primeiro grau. Chama toda a galera e preste bastante atenção porque este tema é bastante importante para a continuidade da matemática nas séries posteriores. Beleza? Se liga aí na tela de vocês este exemplo. Nós temos que em uma escola serão distribuídos 180 cadernos para os alunos de 3 turmas de sétimo ano, todos com igual quantidade de alunos. A diretora quer organizar em uma tabela a quantidade de cadernos distribuídos para as meninas e meninos em cada uma das turmas. Ela sabe que na turma A, a mesma quantidade de meninos e meninas. Na turma B, há o triplo de meninos em relação ao número de meninas. Na turma C, o número de meninos é a metade do número de meninas. Então vamos lá. Organizando a primeira informação que diz o seguinte. Na turma A, a mesma quantidade de meninos e meninas. Então, meninos e meninas. Ela fala aí, a mesma quantidade de meninos e meninas. Ela disse o valor? Não. Se ela não disse, a gente coloca uma incógnita. Que é isso? Uma letra. E a gente vai somar essas letras, vai ser igual ao total. Então, ó, ela não disse X meninos. Ela não disse X menino. Só que o seguinte, por que tem a mesma letra? Porque a questão fala a mesma quantidade de meninos e meninas. Letras iguais representam números iguais, quantidades iguais. Então, X meninos mais X meninas vai ser igual ao total, que é de 180 cadernos, beleza? Então, ó, vão ficar X mais X, 2X. E vai ser igual a 80. Se eu somar X mais X, quanto é que vai ser igual a 2X? Todas as vezes que isso acontece, 2X é igual a 180, o 2X indica que 2 vezes um número é igual a 180. Que número é esse? Então, eu pego e divido 180 dividido por 2, vai ficar 90. Então, vai ser 90 para um e 90 para outro. Beleza? Então, ó, 90 e 90, que vai ser igual a 180. Vamos ver mais uma questão. Seguinte, o seu Potter dividiu 530 moedas em seus 2 filhos, de modo que o mais velho recebeu o triplo de moedas do mais novo, mais 50 moedas. Quantas moedas cada um recebeu? Então, veja que a equação também tem a ideia de balança. O que tem de um lado tem que ser igual a do outro lado. Então, veja que o mais velho recebeu o triplo da quantidade do mais novo. Ele não disse, então é 3 vezes, ó, 3 saquinhos de moeda mais 50. E o mais novo recebeu só um saco, porque ele fala que o mais velho recebeu o triplo da quantidade. Então, 3 vezes um saco dá 3. Então, fica nesse formato. Isso é igual a quanto? 530 moedas. Mas o seguinte, quando a gente não sabe a informação, a gente atribui incógnita. Mas a gente vê o seguinte, que o mais velho e o mais novo, e o valor. Então, o triplo da moeda do mais novo. E ele não sabe quanto o mais novo recebeu. Então, a gente coloca a letra X. Por isso que o X aparece. Então, filho mais velho, o triplo da moeda do mais novo. Quanto recebeu o mais novo? Não se sabe. O X. Então, a partir daí, a gente vai fazer 3 vezes o valor do mais novo. Como o valor do mais novo é uma incógnita, pois não se sabe, a gente faz 3 vezes X. Então, ó, mais 50 moedas. Então, vamos ler essa informação. O triplo da moeda do mais novo, mais 50 moedas. Então, fica 3x mais 50. Então, a gente vai somar com a quantidade do mais novo e vai ficar igual ao valor, que é igual a 530. Daí, você tem a equação polinomial do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque tem uma única solução. No expoente do x, é um valor 1, então é do primeiro grau. Se for de valor 2 do expoente, segundo grau e assim por diante. Então, organizando isso, vai ficar nesse formato. 3x mais 50 mais x igual a 530. Aí eu pergunto para você, como é que a gente resolve esse tipo de equação? 3x mais 50 mais x. Eu informo que número conversa com número. Como assim? O número que não tem letra conversa com o número que não tem letra. O número que tem letra conversa com o que tem letra.
entendeu? Cada um no seu quadrado. Então fica o seguinte, ó, 3x mais 50 mais x igual a 530. O 50 tem que fazer a soma ou subtração 530. Como ele está de um lado diferente, nesse caso, o lado esquerdo da igualdade, eu vou retirar de um lado e retirar do outro. Então, ó, eu tiro de um lado, eu tiro do outro, que vai ficar 530 menos 50. Mas veja aqui acima tem o 4x. Então, fica 3x mais x, isso se transforma em 4x. Como assim? Se você tiver 3 cartas e uma carta, 3 cartas com valor x e uma carta com valor x, quantas cartas vocês vão ter? 4 cartas. Então, 4x mais 50 igual a 530. Então, pego esses 50 eu vou tirar de um lado. Como é equação, igualdade, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, 530 menos 50 vai ficar em 4x mais 50 menos 50. Então, veja aqui ao lado, que aí tem de vermelho menos 50 de um lado, menos 50 do outro. Então, a partir de agora, você faz o seguinte, ó, quando muda de lado, muda de sinal. Isso quer dizer, quando muda de lado, a gente realiza a operação inversa. Se é mais, passa menos. Se é menos, passa mais. Se for vezes, passa a dividir. Se for dividir, passa a vezes. Tanto de um lado para o outro. Desse lado, se for mais, passa a menos. Se for menos, passa a mais. Se for vezes, passa a dividir. Se for dividir, passa a vezes. Beleza? Então veja aí na tela de vocês a continuidade da resolução. Então esse 50 menos 50 vai morrer, pois dá zero. Então vai ficar 4x igual a 530 menos 50. Realizando a subtração, vai ficar 480. Veja que o 4x, isso é uma multiplicação. Então 4 vezes x é igual a 480. Como eu acabei de falar, multiplicação, quando passa dividindo. 480 dividido por 4 vai ser igual a 120. Então, cada valor de x equivale a 120. Então, se o irmão tem o triplo da moeda e ele tem 3 vezes x, 360, porque 3 vezes 120. Então, veja que o mais velho, o mais novo e o valor. Então, ó, 3 vezes 120 mais 50 vai ficar 360 mais 50 e o outro vai ficar mais 150, mais 120. Igual a 530. Se eu somar isso tudo, tem que ser igual a 530. Então, quanto é que dá 3 vezes 120 mais 50? Isso aí, bate 410. Então, 410 mais 120 vai ser igual a 530. Então, veja o seguinte. Quando a gente fizer isso, você identifica. Eu vou colocar o x aqui ao lado da igualdade. Geralmente, a gente coloca no lado esquerdo da igualdade. Beleza? Então, ó, a gente coloca x no lado esquerdo. Quem não tem x passa para o outro lado, realizando as operações inversas. Sacou? Veja aí mais uma questão. Seguinte, ó, na lista de materiais escolares do 6º ano, a quantidade do item de caneta azul, de tinta azul, é o dobro da quantidade de item de caneta de tinta vermelha. Depois de receber todos os materiais, a professora Joana guardou 90 canetas. É possível saber quantas canetas azuis e quantas canetas vermelhas? Veja aí se é. Então vamos organizar as ideias. Caneta azul, caneta vermelha. Beleza? Naquela música, caneta azul, azul caneta. Não, veja aí, caneta azul. Então veja que eu tenho 2 e 1 saco para vermelha. Por que isso? Eu tenho o caneta azul, é o dobro da quantidade da caneta vermelha. Então a gente não sabe o valor. Então a gente vai pegar e vai pegar o seguinte, dividir por 3. Porque eu tenho 2 de um lado com 1. Então, quantos vai ser a divisão? 3. 90 dividido por 3 vai ser 30 canetas em cada saco. Só que azul são 2, então fica 60 e vermelha é 1. Beleza? Então, veja aí. Caneta azul, caneta vermelha. Caneta azul são 2, caneta vermelha é 1. Então, azul é o dobro da quantidade da vermelha. Só que a gente não sabe a quantidade. A gente vai resolver da seguinte maneira na equação polinomial. Então, ó, se a gente não sabe, a gente vai tirar o valor e colocar o x. De um lado, ó, se eu tenho 2 sacos, eu tiro o valor e coloco o x. X e x. O outro eu também tiro. Quantos tenho de um lado? Caneta azul. 2x.
mais x tem que ser igual a 90. Então, 2x mais x igual a 90. Com isso, a gente já fez, ó, criou a equação polinomial do primeiro grau. A gente soma 2 mais 1, 3. Você pode até o seguinte, ó, quando tiver só o valor do x, você pode perguntar, qual é o valor do x? É 1? Ou o valor de x a gente vai descobrir. Mas a quantidade de x que não tem o número é 1. Se eu tenho aqui do lado, 2x mais x, esse x representa como se fosse uma carta. Então fica 2 mais 1, 3. 3 cartas, essa carta é o valor x, igual a 90. Então qual é a carta, qual o valor que essa carta está ocultando? 3 vezes essa carta é igual a 90. Ah, você vai dizer que é 30. 3 vezes 30 é igual a 90. Show de bola. Veja aí na tela de vocês. Que vai passar dividindo. Fica x é igual a 90 dividido por 3. X vai ser igual a 30. Perfeito. Então, 30 vezes 2, 60. E o outro é só um saco. Então, fica 30. 60 mais 30 igual a 90. Então, você tira o valor. 2 vezes 30 e 30. 2 vezes 30 é 60. 60 mais 30 é 90. Então, veja agora essa questão. Felipe e Gustavo são irmãos e ficaram responsáveis pela realização de algumas atividades domésticas durante o fim de semana. Gustavo, o mais velho, trabalhou durante 1 hora no sábado e 1 hora no domingo. Já Felipe trabalhou apenas 1 hora no sábado. O pai deles comprou 12 caixas de bombom como recompensa pelo trabalho e decidiu dividi-las de maneira proporcional ao esforço de cada um. Quantas caixas de bombom cada um deles recebeu? Então vamos organizar a ideia. Gustavo, Felipe, no sábado e no domingo. Gustavo, 1 hora no sábado, 1 hora no domingo. Felipe, 1 hora no sábado. Então veja que a gente vai pegar esse valor da caixa de bombom e vai dividir pela quantidade. Então, ó, total 12. Então, ó, Gustavo vai ter um saco e outro saco. Felipe é 1. Se a gente não sabe a quantidade que cada um vai receber, então a gente atribui incógnita x. E x, Gustavo tem 2x. E Felipe só tem 1. Mas se eu somar 2x mais x, vai ser igual à quantidade de caixas que o pai comprou. Então, 3x dividido por 12, a gente sabe que vai passar dividindo. Então, fica 3x dividido, nesse caso, 3x igual a 12. X é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 4. Então, Gustavo vai ficar com quantas caixas? Beleza, isso aí. 8. E Felipe, 4 caixas. Por que 8? 2 vezes 4 é 8. Beleza? 8 e 4, total 12. Beleza? Agora, João tem 12 figuras. Paulo tem o dobro de figuras de João. E Carlos tem o triplo de figuras de João. Quantas figuras 3 tem ao todo? Então, vamos organizar a ideia. João, Paulo e Carlos. Então, ele fala, João tem 12 figuras. Ele já disse quanto ele tem. 12. Paulo tem o dobro de figuras de João. O dobro de 12. Beleza. 2 vezes 12, que vai ser 24. E Carlos, 36. Por quê? Diz o seguinte, Carlos tem o triplo da figura de João. 3 vezes 12, 36. Quantas figuras tem os 3? Ao todo, é só somar 12 mais 24 mais 36, vai bater 72. Beleza? Agora, se a gente não souber a quantidade de Paulo, diz o seguinte, ó, se a gente fazer o seguinte, João tem X figurinhas, Paulo tem um dobro de figurinha de João e Carlos tem um triplo da figurinha de João. Se João tem X figurinha, a gente não sabe a incógnita, nesse caso não sabe o valor. Então, X, o dobro de X é 2X e o triplo de X é 3X, igual a 72. Então, fica X mais 2X mais 3X, 72. Somando a parte do X, porque X conversa com X. Então, vai ficar 6X igual a 72. Qual é o número que eu multiplico por 6 dá 72. Ou então você faz 72 dividido por 6, você vai ver que João tem 12 figurinhas. Então, a gente acabou de resolver a mesma questão usando a equação polinomial. Quando não dá o valor, você atribui a incógnita, beleza? Incógnita é igual, valor é igual, certo? Veja aí na tela de vocês essa questão. A idade de um pai é o quádruplo
da idade do filho. Daqui a 4, nesse caso, daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Qual será a idade de cada um deles? Aí você vai dizer, eu sei lá, nem é meu pai, então eu quero saber. Então veja o seguinte, ó, vai fazer a informação colocando a ideia. Idade do pai e idade do filho. Então ele fala aqui, a idade do pai é o quádruplo da idade do filho. Eu não sei a idade do filho, então coloca a incógnita. E a idade do pai, como é que fica? Show de bola, isso aí, 4x. Então veja que a partir daqui a 10 anos, então vou pegar essa idade do filho, somar mais 10, pegar a idade do filho, somar mais 10. Só quando isso acontece, já vira o dobro. Tipo assim, ó, daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Então veja, o dobro, ó, x mais 10, isso em parênteses porque vai ser o dobro. E a idade do pai é daqui a 10 anos, fica 4x mais 10. Com isso você vai igualar, porque não vai ser igual. Daqui a 10 anos, ó, 4x mais 10, a idade do pai mais 10, vai ser igual à idade do filho, ao dobro da idade do filho. Toda vez que tem o número 2 fora do parênteses, esse 2 multiplica cada um dentro. Então fica 2 vezes x, 2x, 2 vezes 10, 20. Vai ser igual. Então 4x mais 10 igual a 2x mais 20. Então aí, veja o seguinte, que quando resolver essa questão, quando você vai ver que tem incógnita de um lado e do outro, você escolhe um lado para deixar incógnita. Geralmente, como eu já falei, é desse lado esquerdo. Então você vai, pega o valor da incógnita, que está no lado direito, passa para o lado esquerdo. Pega o valor do número que não tem incógnita, passa para o lado direito. E assim organiza cada um no seu lado, beleza? Veja aí como é, se liga aí. Então, ó, eu vou pegar, vou retirar o 2x do lado direito. Então, fica o retiro de um lado, retiro do outro. Então, fica o 4x mais 10 menos 2x. Os 2x do outro lado vai sumir. Então, fica 4x mais 10 menos 2x igual a 20. Resolvendo, 4 menos 2. Veja que o x conversa com o x. Então, 4x menos 2x. Então, vai ficar 2x igual a 20 menos 10. Mas antes, vamos tirar o 10. Ó. 4x mais 10 menos 2x. Eu retiro o 10, ó, menos 10 e retiro do outro lado, pois é uma igualdade. Então, ó, retirando esse 10 menos 10 é 0, vai ficar 4x menos 2x igual a 20 menos 10. Então, passo o 10 negativo e passo o 2x negativo. Então, a gente chega nessa parte. 4x menos 2x igual a 20 menos 10. Beleza? Então, 4 menos 2 é 2. 10 menos, nesse caso, 20 menos 10 é 10. 2 vezes que número dá 10? Show de bola. Isso mesmo, 5. Ou então você faz x igual a 10 dividido por 2 é 5. Beleza? Então veja aí. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui parcela fixa, que é denominado bandeira, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida. Se o preço da bandeira é 4,60, o quilômetro rodado é 96 centavos, né, o 0,96. Qual é a distância percorrida por um passageiro que pagou 19? Então, ó, eu trouxe a questão usando o táxi porque é bastante pertinente ao tema. E equivale, ó, tem um valor com a incógnita, a bandeira vai ser igual ao valor pago, que é justamente a equação polinomial do tipo ax mais b igual a c. Beleza? Veja aí. Então a gente vai organizar a ideia do seguinte, ó, bandeira 4,60 e você vai ficar com 4,60 aí. Depois, quilômetro rodado é 0,96. Como é quilômetro rodado, a gente não sabe o quilômetro. Então fica 0,96 vezes x. E você vai ficar quilômetro rodado mais bandeira igual ao valor. Então vai ficar 0,96x mais 4,60 igual a 19. Então, ó, tenho essa organização. Quilômetro rodado. A gente não sabe, então a gente bota em conta 0,96 vezes a quantidade de quilômetro rodado, a gente não sabe é o x, mais 4,6 igual a 19. Então, ó, passa esse 4,6 para o outro lado, subtraindo. Então, ó, muda de lado, muda de sinal. 19 menos 4,60, 14,40. O x, ó, o valor que está do lado do x está multiplicando. Então, passa dividindo. 4,40 dividido por 0,96
vai ser o valor de R$15. Então veja que a gente encontrou o valor de R$15. Isso quer dizer que a quantidade de quilômetro rodado é 15. Beleza? Então, todas as vezes, essa é a mesma ideia. Pega o número que não tem X, passa para um lado, mudando de sinal. Depois, o valor que tem um X vai ficar sozinho, passa dividindo e você encontra o valor de X. Vamos de mais uma questão? Veja aí. Um terreno retangular possui um comprimento de 5 vezes maior que a largura, sabendo que o perímetro desse terreno é igual a 180 metros. A largura e o comprimento medem respectivamente. Vamos fazer um terreno retangular. Terreno retangular é um retângulo. Comprimento e largura. O comprimento é 5 vezes maior que a largura. Ele não diz qual é a largura, então a gente bota X. Então 5 vezes X, 5X. Olha aí o comprimento e olha aí a largura. Agora a questão fala de perímetro, beleza? Então veja o seguinte, quando a gente assiste um filme e diz o seguinte, olha, o perímetro está cercado, quer dizer o quê? Isso aí, que os lados estão cercados. Então quando os lados estão cercados, então o perímetro é a medida, né, a soma da medida dos lados, beleza? Então perímetro, você vai somar os lados. Veja aí na tela de vocês o seguinte, ó. Então, ó, é 5x em cima e do lado é x. Por quê? São retas paralelas onde tem o mesmo valor. Agora eu vou somar 5x mais x mais 5x mais x igual a 180. 5x mais x mais 5x mais x, temos 12x. Qual é o número que multiplicado por 12 dá 180? Ah, eu não sei, então divide 180 dividido por 12 vai ficar 15. Então, ó, o perímetro aí, o valor do x é 15. E o perímetro, você vai pegar, ó, tirar e vai fazer o seguinte, trocar as informações. 5 vezes 15, 75. E o x você tira e é o 15. Então, você vai agora somar. Então, ó, você vai somar. Veja o seguinte. Então, ó, 75 e 15. 75 e 15. 75 por 75, 150. 150 por 30, ó, 15 mais 15 dá 180. Então, o perímetro é 180. Nesse caso vai ser metros. Então, 180 metros. Que já tá, bateu aí, né? Como ele já pediu o comprimento, largura 15, comprimento 75. Beleza? Espero que vocês tenham entendido tranquilamente essa aula. Reveja, procure o professor e acesse o AVA, que lá tem mais desafios e também tem mais material. Obrigado e até a próxima aula.